Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar início agora ao gabarito do nosso simulado, o simulado que a gente fez recentemente sobre as redes geográficas e a matéria que está aqui está principalmente sobre os transportes, né? Vou passar aqui rapidamente por todas as questões do simulado, falando das respostas certas e algum outro comentário que eu julgar necessário aqui, né? Vamos lá, na questão 1, né? Sobre os diferentes tipos e usos de transporte no Brasil e no mundo, considere as afirmações a seguir, né? Primeira, recomendado para distâncias maiores, porém com custo mais elevado. A vantagem está em transportar o produto do início ao fim, ou seja, retirá-lo do seu local de produção e entregá-lo ao seu destino final, sem a necessidade de outros meios de transporte. A utilização das grandes distâncias envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de custo e lucro mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. Recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos de sua estruturação e baixos custos de sua manutenção. Transporta pessoas, mercadorias, consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. A pergunta é: as proposições acima representam respectivamente as descrições dos transportes. A primeira é o rodoviário, a segunda é o aéreo e a terceira é o ferroviário. Portanto, é a letra E da questão. Segunda questão do simulado. A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 anos, isso é, contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi registrado somente neste ano. Desde 2016, a perda de tempo supera uma década. Esse é um texto da Folha de São Paulo, de 2011. A situação descrita gera consequências na cadeia, tanto para a produção quanto para o transporte, visto que, se a gente pensar a relação entre transporte, né, circulação de mercadorias, está intimamente relacionada à produção dessas mercadorias, né? No que se refere à territorialização da produção do Brasil contemporâneo, uma dessas consequências, a consequência desse problema, é o quê? A redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o escoamento, né? Se um porto demora a atracar se um barco demora a atracar num porto, né, você tem mais dificuldade no escoamento desse produto, né? Pensando, como a gente já viu lá no início do ano, né, que a produção agrícola do país, uma das marcas da produção agrícola do Brasil é a produção para exportação, né? Portanto, todas essas redes geográficas de transporte têm um papel muito importante nisso, né? Portanto, a resposta à questão 2 é a letra C. Terceira questão. Com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, o avanço da globalização e a consequente aceleração dos fluxos no espaço geográfico, já se pode falar de uma rede urbana mundial, cujos nós são as chamadas cidades globais. Essa é uma citação nos conteúdos de cidades globais também a gente já viu, né? A rede de cidade é responsável por estruturar uma hierarquia urbana em níveis locais e mundiais, pois que características é essa, né, dessa rede, nessa nova rede urbana? Né? Resposta C. Constituem-se a partir de uma relação desigual, de forma que os centros dominantes e mais densamente urbanizados polarizam as zonas de menor porte e influência. Né? A gente, lá no nosso conteúdo de cidade global, né, definiu que a cidade global é esse centro de controle, de gerenciamento do capitalismo. Né? Portanto, se tem esse local de gerenciamento, de controle, tem zonas que não fazem isso, né? Portanto, essa é uma relação desigual, uma relação urbana e desigual do ponto de vista econômico e do político, né? Questão 4. A globalização progressiva das trocas, a partir dos anos 70 e 80, realiza-se graças ao sucesso de novas técnicas de comunicação e de informação a serviço de novas estruturas de produção posteriores à época fordista. Ela abala as concepções anteriores de redes urbanas hierarquizadas em zonas definidas pelo princípio de proximidade e impõe a visão de um território mundial de redes organizadas a partir de polos e de fluxos. A análise desses polos da globalização permite identificar novas funções metropolitanas nos processos de metropolização das grandes cidades
que puderam ou souberam adquiri-las, né? A pergunta é: diante das concepções expostas nos textos acima, podemos concluir que as redes das cidades, resposta C, está interrelacionada com a globalização, né? Ou seja, essas redes, né, estão intimamente relacionadas com o processo produtivo, político e econômico que significa globalização, né? E essa materialidade desse processo é a cidade global, é essa cidade que a cidade de metropolização, com o fenômeno de metropolização, né? Questão 5. A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz significado de ação recíproca que ocorre entre o emissor e o receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, estando integrado a ele. Ou seja, a tecnologia faz parte do ato comunicativo. É uma nova maneira de aprender e de agir, de construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica atual da sociedade se consolida para a lógica das redes. Ou seja, o que o texto quer dizer? A tecnologia modifica a nossa forma de agir no mundo, né? A interação da tecnologia com a construção da sociedade e do espaço geográfico no momento atual da história assinala o conceito de quê, né? Resposta D. A gente falou do conceito de meio técnico científico informacional do Milton Santos, né? Ele nos ajuda a entender essas distintas redes que a gente que a gente observou, não é? E ele vai falar muitíssimo sobre o nosso próximo conteúdo, que é a globalização, que a gente já começou a estudar, né, essa semana. Questão 6, né? As preocupações sobre a oferta de infraestrutura são marcantes em diversos países. As discussões normalmente permeiam fatores do processo de globalização, colocando a competitividade construída como fator-chave para a atração e inserção competitiva das empresas sediadas em país ou região. Nesse contexto, os atributos em discussão estão em torno da qualidade e da quantidade de infraestrutura, pois a grande parte da riqueza produtiva de uma nação está em sua infraestrutura. Ou seja, ele está colocando a importância do processo da infraestrutura no processo econômico produtivo, né? Sem infraestrutura, né, sem as redes, sem a geografia das redes, um país produz muito pouco, tem muita dificuldade de produzir, né? A pergunta: a necessidade de ampliar nível de infraestrutura em um determinado país significa ampliação de investimentos em quê? Quais são as 3 grandes infraestruturas que a gente estudou nesse segundo bimestre? Estamos de alguma maneira continuando a estudar isso, né? Energia, transporte e comunicação, ou telecomunicações, dependendo do texto, vai aparecer dessas 2 formas, né? Portanto, letra B. Questão 7. Né? De todas as transformações impostas pelo meio técnico científico informacional, a logística dos transportes interessa mais de perto a intermodalidade, né? Ou seja, como os modais se relacionam, né? Como os diferentes tipos de transporte se relacionam. E por uma razão muito simples. O potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja de fato um sistema de transporte com a escala geográfica do Brasil. Ou seja, no Brasil, um país de tamanho continental, necessita, né, de uma intermodalidade, um sistema de transporte, de uma infraestrutura de transporte robusta, né? A necessidade de modais interligados no território brasileiro justifica pelo que, né, o texto mesmo diz, grandes distâncias e a busca de redução desses custos, né? Então, todas as questões estão intimamente relacionadas com a relação entre economia e transporte, a relação entre produção de mercadorias e circulação dessas mercadorias no mundo para venda, né? Não adianta a gente produzir sem vender, né? Questão 8, né? Os portos secos do estado de São Paulo. E aí é um mapa dos portos secos. O que é um porto seco? É um lugar de armazenagem de produto, né? E aí o texto, né? O sistema portuário brasileiro está sendo reorganizado para eliminar parte dos gargalos infraestruturais que reduzem os investimentos nacionais e internacionais no país, chamando-se atenção nesse processo para o crescimento e a valorização cada vez maior dos portos secos no território nacional.
Porto Seco é o quê? Né? Essa acho que é a questão mais descritiva aí do simulado. Né? Um terminal terrestre ligado por estrada, via férrea ou área em zona fora de um porto, geralmente no interior. Né? O mapa diz isso. Né? O mapa está ligando aí o Porto de Santos ao interior produtivo de São Paulo. Né? Se a gente pegar o mapa, né? A gente faz uma verdadeira linha aqui, ligando os principais centros urbanos com o Porto de Santos. Aí tem Santos, São Paulo e Campinas nessa linha que a gente pode traçar aí. Né? Questão 9. Né? Com as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o governo do Brasil pretende reverter uma situação que, do ponto de vista do transporte de mercadorias, é insustentável, uma vez que eleva o frete, tornando os produtos menos competitivos no mercado externo. É assim correto afirmar que o predomínio do modal rodoviário na dinâmica dos transportes do Brasil relaciona-se, está faltando um hífen, às políticas implementadas a partir da segunda metade do século XX que concentram recursos nesse setor. Ou seja, o programa de aceleração e crescimento do governo Lula e Dilma, né, nos últimos anos, vem tentando mexer, né, na lógica rodoviarista que se colocou no Brasil, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX. Né? Ou seja, o carro sendo a base do transporte brasileiro. E como a gente sabe que, na verdade, quanto mais complexo, quanto mais modais, né, uma sociedade usar, melhor. O Brasil ainda tem gargalos nesse sentido. Né? E a última questão, né? Uma malha digital que cresce em velocidade vertiginosa está cobrindo nosso planeta, é a internet, a rede mundial de computadores. Considerando essa importante inovação tecnológica contemporânea, a análise da informação, a integração econômica global é facilitada pelo uso das mesmas técnicas. Contudo, integrar não significa incluir todos. Com base nas informações e seus conhecimentos, escolha uma alternativa que melhor explique essa afirmativa apresentada. Né? E a resposta é a letra E. Né? Ao mesmo tempo em que a internet facilita o processo de integração econômica global, é também responsável pela chamada exclusão digital, pois acentua a distância entre os usuários e aqueles que já viviam em situação de marginalidade econômica e social. Né? A gente está vivendo um momento agora, né, de distanciamento social, que a internet e as desigualdades no acesso à internet estão ficando cada vez mais gritantes. Né? Que quem não tem acesso à internet não consegue trabalhar, não consegue estudar e etc. Né? Visto que cada vez mais processos do cotidiano estão se informatizando, estão conectados à internet. Né? Bom, pessoal, é isso. Isso aqui foi um comentário geral sobre o gabarito. Espero que vocês gostem, que vocês vejam, e qualquer coisa é só entrar em contato. Tchau, tchau, abraço.